Então, a doutrina da depravação total, ela ensina que todas as partes do homem, elas foram contaminadas pelo pecado, então estão corrompidas. A sua mente se tornou entenebrecida, né? Ele precisa então de iluminação de Deus, né? Sua mente é corrompida, um homem sem fé. O seu coração é inclinado para o mal. A sua carne não serve para nada, espiritualmente falando, e ele é nascido da carne, portanto é carne. Então, nós temos diversos textos que corroboram com essa doutrina da depravação total. A sua vontade é escrava do pecado, porque todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, e mesmo cristão, ele ainda comete pecado. Ou ainda mais o homem não regenerado, que não tem a graça de Deus, é escravo do pecado. Então, a palavra de Deus vai ensinar que todas as partes do homem foram corrompidas para o pecado. Ele não apenas só não consegue fazer o que é mal, como não pode fazer. Né? Ele não pode que a sua vontade é escrava do pecado e por uma inabilidade da sua carne, da sua natureza caída. Então, nós temos aí a definição da depravação total. Todos os aspectos, todas as faculdades do homem, elas foram contaminadas, elas foram corrompidas. Paulo vai falar em Romanos 3 que não há um que faça o bem, não há um justo sequer. Não há quem entenda a Deus, não há quem o busque. Paulo fala que a lei foi dada para tapar a boca do homem, para que toda a boca se cale diante do juízo de Deus. Então, o homem ele é totalmente depravado. Nós temos também vários textos para corroborar, Gênesis 6:5. Nós temos também Deuteronômio 29, 13 e 4, demonstrando que a habilidade de crer, de entender as coisas espirituais vem de Deus, né? Nós temos também Tito 1, 15, 16. Nós temos Eclesiastes 7:20. Nós temos, por exemplo, Ezequiel capítulo 36, 26, 27, onde diz que Deus tiraria o coração de pedra e daria um de carne. Já pressupõe que o homem tem o coração de pedra. Nós temos Mateus, no capítulo 15, Jesus falando que do coração do homem vêm os maus pensamentos. Então, você já percebe que coração e mente, elas se referem à parte interior do homem, né? Então, a parte interior do homem, de onde vêm os maus pensamentos, os adultérios, ou seja, os atos pecaminosos e tudo aquilo que é mal, está corrompido pelo pecado. Jesus fala que aquele que comete pecado é escravo do pecado, João 8. Isso demonstra que todos os homens, então, são escravos do pecado. Paulo fala, né, miserável homem que sou, quem me livrará, né? Então ele fala ali que ele é carnal, vendido à escravidão para o pecado, mesmo ele sendo regenerado, ele ainda tem a sua carne ainda militando contra o espírito, né, servindo ao pecado. Ele fala que com a sua mente ele serve a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Obviamente ele deve submeter a sua carne, né, a mortificação, mas ele está falando que essa salvação vem só de cima, só do alto, só da graça de Deus. Ele fala que o pecado não terá domínio sobre nós, porque nós não estamos mais debaixo da lei, sim da graça, né? Então a graça de Deus é que liberta do pecado. Essa graça de Deus, ela não possibilita livrar do pecado, ela liberta. Paulo vai dizer que a graça, que o pecado não tem domínio sobre aqueles que estão debaixo da graça de Deus. Ele não fala que o pecado pode não ter domínio, mas que ele não tem. Então a graça de Deus, ela liberta de fato o pecado. A pessoa que não está debaixo do governo do pecado é uma pessoa que está debaixo da graça de Deus. João fala em Apocalipse 1:5 que Cristo nos livrou, nos libertou dos nossos pecados, pressupondo que antes nós estávamos escravos, né? E que essa é a condição de todo homem sem Deus. Então, essa doutrina da depravação total, ela demonstra a escravidão do homem sobre o pecado, que é uma inclinação contrária a Deus, e também dos pecados que ele comete, né? Ele é escravo. E também demonstra que ele é incapaz intelectualmente, interiormente, e a sua vontade, né, como a gente já viu,
é escravo do pecado, né? Porque nós vamos ver que nós somos libertos, né? Isso pressupõe que o pecado era senhor. Então, necessariamente, ele era senhor da nossa mente, emoção e vontade.